Por que nós devemos falar sobre os nossos sentimentos? Muitas pessoas têm a ideia de que fazer terapia é algo para louco. Ainda existe muito essa crença de que quem vai em psicólogo, quem vai em psiquiatra, quem vai em terapeuta são pessoas fracas, são pessoas que não conseguem fazer, não são autossuficientes, né? E são loucas, né? Normalmente tem muita gente que ainda tem essa ideia e eu quero vou colocar aqui para vocês de uma forma bem clara o porquê é tão importante as pessoas fazerem terapia, tá? Por que é tão importante externar e falar sobre as coisas que nós sentimos? Gente, tudo que a gente sente, eu já falei isso, eu vou falar novamente aqui. Tudo que a gente sente é produzido pela nossa mente através de estímulos externos. Problemas, situações que aconteceram, brigas, discussões, desentendimentos, pessoas que fizeram isso, que fizeram aquilo, ideias, né? Todas essas coisas que são externas, nós representamos de uma forma dentro de nós, tá? É uma representação da realidade, não é a realidade daquele problema, daquela situação. Então nós representamos isso de uma maneira e isso gera em nós um sentimento. Seja ele bom ou ruim. E aí, aquele problema, aquela situação começa a virar uma bola de neve. Né? Já deve ter acontecido com vocês em alguma situação. Aquilo começa a ficar grande, vocês não conseguem resolver sozinhos e aquilo vai tomando uma proporção tão grande que sufoca, que dói, que dá estresse, que dá ansiedade, que gera um monte de outros problemas, de doenças psicossomáticas. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente começa a colocar para fora e externar, sabe o que a gente está fazendo? A gente está materializando o problema fora de nós. Pode parecer meio louco, mas é realmente isso que acontece. Nossa mente, ela funciona por imagem, né? Então, a gente está imaginando uma coisa. Quando a gente começa a falar, a gente está tirando a simbologia daquilo de dentro de nós. A gente está colocando, materializando ela fora da nossa mente e aí a gente consegue olhar como se a gente estivesse olhando de fora o problema. Até então ele estava só lá dentro da nossa mente, nos torturando. Quando a gente fala e expõe e coloca ele para fora, a gente está realmente olhando ele de um outro ângulo, a gente está olhando ele de fora. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente se acalma, a ansiedade diminui, a gente consegue ter domínio sobre o que a gente sente a partir daquilo e muitas vezes a gente acaba vendo que o sentimento que a gente tinha era exagerado em relação àquele problema. Então a gente precisa falar, a gente precisa externar. É bom, gente, falar com os nossos amigos. É bom falar com os nossos parentes, com aquelas pessoas que a gente realmente confia, porque a gente vai estar fazendo exatamente isso, a gente vai estar tirando de dentro de nós o problema, materializando ele fora da gente. E às vezes a visão de uma outra pessoa nos ajuda a tirar o cabresto, a ver de uma outra forma as coisas. Então a gente precisa falar. A diferença de falar com um profissional, né, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, a diferença de falar com essas pessoas do que falar com um amigo é que essas pessoas entendem do comportamento, entendem da formação do pensamento, entendem de como a mente funciona e podem conduzir a pessoa a ter o próprio raciocínio e as próprias conclusões mediante alguma situação. Então, sim, vocês devem falar com seus amigos, vocês devem procurar um terapeuta, vocês devem falar, vocês devem colocar para fora. Quando a gente faz isso, a gente se acalma. E isso é fato, gente. Façam isso. Se tem alguma coisa que está incomodando vocês, se tem algum sentimento que está torturando, que está tomando conta da vida de vocês, que vocês não estão conseguindo resolver, coloquem para fora. Externem isso, mas não guardem para vocês, porque senão esse sentimento, essa representação
pode tomar uma proporção muito, muito grande e causar danos significativos para a saúde emocional de vocês. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até outro vídeo. Tchau, tchau!